Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. Será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho. Graças
Estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Eu, Adriana, juntamente com os irmãos da Colônia Maria de Nazaré, estamos chegando a seus lares para juntos formarmos uma corrente magnética emanando luz e aprendizado, inundando nosso ninho familiar com as bênçãos do nosso Pai amado e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Obrigada por nos receber em seus lares. Estamos contentes de comungarmos juntos nesta reunião, buscando paz, harmonia e luz, através dos caminhos ensinados pelo Mestre Jesus e fazendo uso do seu medicamento mais poderoso, o Evangelho no Lar, que é uma reunião fraternal dos componentes do lar sob amparo de Jesus, visando transformar o lar terreno num ninho de amor, concórdia, colaboração e perdão entre os integrantes da família. Podemos assim transformar aos poucos a nossa casa material num aconchegante ponto de refazimento de energias espirituais, irmãos. Então, para quem está participando pela primeira vez do nosso Evangelho no Lar, o formato deste trabalho abençoado se inicia como uma prece de abertura. Na sequência, lemos e comentamos um trecho do Evangelho. Na sequência, temos as vibrações. Por isso é importante que cada um providencie os nomes das pessoas para quem queiram emanar vibrações positivas, amor, saúde, paz, prosperidade. Não é uma regra, porém é bom para que a gente não esqueça. Não querendo anotar num papel ou providenciar estes nomes, podemos deixar que venham à nossa mente na hora das vibrações. A espiritualidade se encarrega de quem precisa receber essa lembrança. Após as vibrações, nós temos a fluidificação das águas, a espiritualidade maior, os nossos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, que tutelam nosso trabalho, fluidificarão as nossas águas, colocando nelas os medicamentos que estamos necessitados. Então, se alguém ainda não providenciou o seu copinho com água, convidamos que o faça. O Evangelho no Lar finaliza com a prece de encerramento e a comunicação do encerramento. Lembramos que o objetivo do Evangelho no Lar é praticarmos a caridade moral através da irradiação e da meditação. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos sim acessar os sentimentos mais nobres do nosso espírito. Então, convido agora todos os irmãos conectados nesta rede de luz e refazimento para fechar suavemente os olhos, ir buscando se acomodar confortavelmente em seus assentos e, juntamente com o auxílio dos irmãos da Colônia Maria de Nazaré, vamos dar início ao nosso Evangelho do Lar de hoje. Vamos nos colocar em postura de prece, fechando suavemente os nossos olhos, visualizando uma suave luz azul a nos envolver e nos sintonizando com a espiritualidade maior que nos ampara neste trabalho de recuperação moral. Vamos iniciando a nossa prece inicial de hoje. Prece no Templo Espírita.
Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, se nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, se nosso arrimo para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor, do trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentido, para que não guardemos gelo no cérebro. Induze-nos a sentir pensando para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Emmanuel. Vamos abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 25, Buscai e achareis. Subtítulo: Observai os pássaros dos céus, itens de 6 a 8. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está bem o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou que vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal,
Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda previdência dentro de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso, com semelhante princípio. O homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal fora a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo, e se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Capítulo 14, item 6 e capítulo 15, item 2. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Capítulo 27, item 8. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Capítulo 5, item 4. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cento para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumulei tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Então, outros termos: não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Capítulo 16, item 7 e seguintes. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao espiritismo fazê-las penetrar nele. O nosso aprendizado hoje vem de encontro, irmãos, ao momento que estamos vivendo. Eu diria que até por conta deste momento todo que nós estamos vivendo de incertezas, de inseguranças, tanto financeiras como também espirituais, a intuição para esse item observar os lírios do campo vem
hoje trazer um manto de amor de Maria de Nazaré para os nossos pensamentos e as nossas incertezas. Então, aqui o nosso aprendizado que Jesus nos traz, ele começa dizendo: não acumulei tesouros. Precisamos ter claro em nossa mente o que são os tesouros da terra e o que são os tesouros do céu. Na terra, os tesouros são os bens supérfluos, as riquezas improdutivas, aquela posse egoísta, né? No céu, são as virtudes, a caridade prática, os conhecimentos adquiridos, a ação no bem, são os tesouros do céu. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele nos diz: beleza física, poder temporário, propriedade e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Bem, Jesus, com essa colocação de não acumulei tesouros, ele não queria dizer que não devemos ter bens materiais. Não os tendo, não devemos fazer o menor esforço para conquistá-los. Se os tivermos, devemos dar tudo e ficar na miséria. Não foi isso que Jesus quis dizer. O que ele quis dizer então? Ele veio nos trazer a mensagem que os bens terrenos são transitórios e sua importância é relativa. Devemos nos esforçar pela conquista dos bens espirituais. Não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Kardec coloca. Então, com essa colocação, Jesus nos ensina que na busca incessante de ter, o homem esquece-se do ser. Todos nós, né, irmãos? Todos nós, com certeza, encaixamos um pouquinho nessa colocação. E aí passa a vida tendo tudo e no final acaba sendo nada. É profundo e vem de encontro ao momento atual, não é? Que todos estamos presenciando aqui no nosso planeta e principalmente no nosso Brasil. E Jesus diz ainda aqui nesse ensinamento: observai os pássaros do céu. Aí, da forma que ele coloca, ele diz que os pássaros, eles vivem livres, não se preocupam com o teto, assim como nós, com o alimento, né? Agora, precisamos ponderar algumas coisas aqui, né? Então, a fé é suficiente para prover as necessidades, as nossas necessidades, tais como vestir, comer, beber, etc. E é importante pontuar, já vimos em outras reflexões, o Evangelho traz isso claro, que a fé somente ela não basta. Ela apenas, o que ela faz? Ela nos auxilia, nos anima, proporcionando-nos os meios de atingir o objetivo focado. A providência, ela nos provê do necessário quando nós existe a disposição para o trabalho e empenho na busca daquilo que necessitamos. Ou seja, a fé sem obras é como um lampião sem lume. A fé se materializa através do trabalho edificante. Então, com essa colocação, observai os pássaros do céu, atentemos que Jesus ele não queria dizer que nós não devemos nos preocupar com a obtenção de alimento. Se eu ficar esperando, o alimento não vai cair do céu. Que nós não devemos buscar nos prover do necessário e nem fazer provisões. Que nós não devemos trabalhar. Não foi
o sentido da colocação de Jesus. O que ele queria dizer era que não devemos desanimar e sim confiar na providência divina. Que somos mais do que simples seres, que nós somos filhos de Deus, somos mais e melhores do que nós imaginamos, mas é preciso saber disso, alçar voo e descobrir quão alto podemos chegar. E Kardec fortalece isso, né? Dizendo: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Né? Kardec deixou muito explícito isso. Seguindo os ensinamentos, Jesus diz assim: observai os lírios do campo. Então, vamos questionar como age a providência para nos dotar daquilo que necessitamos, já que diz que no texto ele vem nos trazer assim que nem Salomão, com toda a sua glória, estava tão bem vestido quanto os lírios do campo. Né? Então, como que age a providência para nos dotar do que necessitamos? Através da inspiração. A providência, inspirando-nos, iluminando-nos o caminho, concede-nos o que? A inteligência. A inteligência, a saúde, ensejando-nos o que? O trabalho. Né? Fortalece a nossa saúde, então nos dá tudo o que nós precisamos para que nos empenhamos ao trabalho. Esses são alguns dos tantos instrumentos, né? A inteligência, a saúde, o trabalho, porém todos são apoiados o que? Em nossa disposição e nosso empenho, o que? A nossa vontade em ação. Precisamos observar que Jesus, com essa passagem, observar os lírios do campo, ele não quis dizer que nós não devemos nos preocupar com a obtenção de vestimentas. Se eu ficar esperando as vestes e demais bens de que necessito cairão do céu, que não devemos ser previdentes e nem planejar a vida. Não é neste sentido. É em que sentido? O que Jesus queria dizer? Ele quis dizer que não devemos deixar que a preocupação exagerada na obtenção de recursos para viver seja mais importante que o viver em si. Ele vem nos chamar a atenção para confiar em Deus. Vista-se com os lírios do campo, ou seja, resplandeça a beleza divina que há em ti, que há em nós. E Jesus, em Mateus, no capítulo 6, versículo 34, ele faz uma pequena grande colocação. Ele diz: basta cada dia a sua própria aflição. O que seria isso? É um convite, irmãos, para que nós vivamos o presente, um dia de cada vez, semeando o nosso futuro. Então, como disse no início, esse evangelho de hoje veio de forma extremamente providencial, para que todos paramos e pegamos o nosso caderninho e faça aí o nosso levantamento das nossas economias, principalmente num primeiro momento que estamos vivendo hoje, e vamos levantar, né, se nós precisamos nos desesperar tanto, entrar nessa energia que todo mundo está dizendo, que vem crise, que vem desespero, que vem muita coisa ruim. Vamos nós dar o exemplo, né? Nós gastamos tanto tempo mergulhados no passado, ou preocupados em demasia com o futuro, pensando que o Brasil vai entrar numa crise irreversível, que nós esquecemos de viver o momento presente. No entanto, irmãos, esse é o presente que Deus nos dá, e sem ele não há passado e muito menos futuro.
Damos muito valor ao que é extremamente transitório, né? E esquecemos de valorizar o que é eterno. Será que esse momento que estamos passando não é uma providência divina para que nós atentamos mais para os tesouros espirituais, né? Será que não é um insight nos dizendo que estamos nos preocupando demais? E preocupar-se, irmãos, é das duas uma. Ocupar-se duas vezes ou uma vez sem necessidade. Será que toda essa preocupação que a mídia está nos passando, que nós estamos comprando a cada frase que escutamos, tem necessidade? Será que o que devemos fazer não é olhar para nós, para a nossa realidade, fazer o nosso balanço material e espiritual, colocar o débito e o crédito em um papel e nos reorganizar? Será que essa chamada material que estamos recebendo nesse momento não é para isso? Devemos sim cultivar os tesouros do céu, porque são os únicos capazes de engrandecer-nos, fazendo-nos evoluir. Os recursos indispensáveis para vivermos, eles nunca vão faltar, desde que nos submetamos às leis de Deus, através das quais a providência nos supre, na proporção em que nos dedicarmos ao trabalho com empenho e fé. Dizemos que confiamos em Deus, irmãos, mas efetivamente parece que nós não confiamos. Vamos fazer a nossa parte. Deus providenciará o que lhe compete, mas façamos a nossa parte e confiemos sempre. Finalizo essa pequena reflexão deixando um convite, sugestão para que mudemos o padrão vibracional desse triste momento que estamos inseridos. Podemos mudar. A Web Rádio, todos os dias, às 18 horas, incentiva o convite à Ave Maria. O que seria a Ave Maria das 18 horas? É um lembrete para que todos juntos possamos unir a nossa vibração ao planeta, aos irmãos da Colônia Maria de Nazaré, pois às 18 horas é instituída a hora da vibração, né? No plano espiritual, todo ele para vibrar conosco. E inclusive no último congresso em Gramado foi ressaltado, Maria ressaltou esse convite, que eu reforço aqui. Vamos nos unir em vibração e vamos mudar o nosso presente. Vamos fazer com que esse presente seja realmente um presente de Deus. Estamos preparando já alguns estudos para as 18 horas, baseados nos aprendizados de Maria, que foi a grande educadora da nossa história, para que tenhamos um alicerce de luz, para que juntos possamos então mudar essa vibração do nosso planeta hoje. Certo, irmãos? E agora que estamos fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, vamos neste momento vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores sentimentos em oração ao próximo. Começamos libertando dos nossos corações os sentimentos mais puros de saúde, paz, perdão, tranquilidade e harmonia.
Vamos vibrando por todas as moradas do Pai, pelo nosso planeta Terra e muito especialmente pelo nosso Brasil, especialmente nesta fase de injúrias, injustiças, indignações, de aperto de todos os corações do Brasil, dos brasileiros. Vamos emanar luz, vamos emanar amor para este momento. Vamos lembrar que somos sintonia, somos energia e que cada irmão sintoniza a energia que geramos. Então, se queremos mudança, vamos gerar energia de amor, porque a única mudança construtiva e verdadeira é o amor. Então, amorosamente, convidamos nesse instante que todos visualizem o nosso planeta Terra, os nossos governantes, independente de quem seja ou do que façam, envoltos em uma egrégora rosa de amor, que recebam luz, que recebam amparo espiritual para praticar as mudanças necessárias nesta terra que nasceu para ser a pátria do nosso Evangelho. Vamos todos os dias emanar a cada brasileiro, a cada governante desse país, os nossos melhores sentimentos. Assim, estaremos auxiliando nosso anjo Ismael na luta por transformar o nosso Brasil na pátria do Evangelho. Vamos suplicando a Jesus que seu manto iluminado recaia sobre nossa família, sobre o nosso Brasil, sobre o nosso planeta. E vamos visualizando a luz divina entrando em nossa casa, em cada cômodo, e assim se transformando em uma couraça luminosa de proteção em torno do nosso lar, em torno do nosso Brasil. Vamos vibrando pela nossa família, pelos nossos filhos, por nosso marido, nossa esposa, pelo pão da nossa mesa e para que a paz esteja presente em nosso coração. Vamos vibrando pelos nossos amigos, pedindo a Deus que derrame sobre eles bálsamos de amor e de paz. Vamos vibrando pela implantação do Evangelho em todos os lares, porque é somente através do estudo e da prática do Evangelho que vamos conseguir concretizar as mudanças pelas quais os brasileiros suplicam, gritam e esperam. Vamos vibrar pelos espíritos de luz presentes, pelo nosso mentor, pelo mentor da nossa família. E com a permissão de Jesus, vamos vibrar por nós mesmos, pedindo equilíbrio, pedindo saúde, pedindo força e pedindo coragem. Vamos vibrar muito pelos nossos inimigos, pedindo que eles encontrem o caminho da paz, o caminho da luz, que recebam o nosso pedido de perdão e também o nosso perdão. Finalizando nossas vibrações, deixemos uma energia, uma luz de fraternidade em aberto para que os nossos benfeitores espirituais possam levá-la às pessoas ou locais que julgarem mais necessitados. Que assim seja, demos graças a Deus. Em nossa prece final, oremos. Senhor,
Com o coração agradecido por este momento de luz, viemos pedir-te a paz, a sabedoria, a força, a serenidade. Que consigamos olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, com paciência, indulgência, mansitude e prudência. Que possamos enxergar além das aparências de teus filhos, como tu mesmo os vê, e assim não enxergar senão o bem em cada um. Fecha nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade, que só de bênção se encha nossos espíritos, que sejamos tão bondosos e alegres, que todos quantos se chegarem a nós sintam tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Pai, que no decurso dos dias que virem, nos revelemos a todos. Que assim seja, demos graças a Deus. Do livro Paciência. Irmãos, encerramos então mais um Evangelho no lar, na Casa Virtual Luz Espírita Caville. Desejamos que todos saiam deste encontro amoroso com o que vieram buscar: amparo, paz e serenidade. Desejamos também que todos tenhamos em mente que a necessidade de trabalhar o perdão é constante, que o perdão é degrau para a evolução moral. Então, vamos colocar a nossa vontade em ação em busca da nossa reforma íntima sempre. Convido a todos para também elevar durante os dias que seguem seus pensamentos e as suas vibrações para o nosso Brasil, para que mude a nossa energia enquanto país, para que cada brasileiro tenha em mente a sua parcela de contribuição que precisa dar para que essa mudança desejada aconteça, para que cada brasileiro se conscientize que a mudança começa em nós. Vamos começar então pela nossa energia, vibrando luz e vibrando amor para cada brasileiro, para cada governante deste país. Luz e harmonia durante os dias que seguem, muita energia, novas oportunidades. Agradeço a parceria e o amor de todos e até o nosso próximo Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita. Fiquem com Deus. A Rádio Caville apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.caville.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não
constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te seguem.